Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Congresso Online, O Futuro do Direito, o que esperar. Eu sou o professor Fabrício Bastos e estou na coordenação científica do evento. Nós vamos ter diversos painéis ao longo de 2 semanas e a ideia principal desse painel, é claro, é ouvir os nossos professores, os nossos convidados, mas também a gente debater diante desse momento que, ora, vivemos, que eu até costumo afirmar que é um momento histórico. Normalmente a gente só ouvia falar em pandemia em livros de história. Nós estamos vivendo a história, se é uma história boa ou não, já é uma outra questão meritória. Mas a minha ideia, junto com a Dani, ao elaborar, ao ter, né, o senso de que a gente poderia fazer um congresso online, era justamente quais são as prognoses que a gente pode trazer do ponto de vista jurídico nas diversas matérias que somos diariamente instados a nos manifestar. E no dia de hoje, a gente vai começar com o direito civil, é uma das matérias mais relevantes, umas matérias mais importantes. Eu vou receber aqui diversos professores do mais alto gabarito. No primeiro painel, né, na primeira palestra da nossa noite de hoje, a gente vai receber a professora Teila Rocha. A professora Teila Rocha, ela é mestre em Relações Sociais e Novos Direitos pela UFBA. Ela é mestre também em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador. Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela UFBA. É professora da graduação da Universidade Católica de Salvador e do Centro Universitário Maurício de Nassau. É a professora também da pós-graduação da Unifax e da Escola da Magistratura da Bahia. Foi professora substituta da UFBA e a professora de Direito Civil e Direito do Consumidor e advogada atuante na área civil. A gente vai ter o prazer de ouvi-la e ela vai tratar do tema Desafios da Responsabilidade Civil na Contemporaneidade. Então, com a palavra, a nossa primeira convidada de hoje, a professora Teila Rocha. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite maravilhoso do professor Fabrício, de Dani. Para mim é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com colegas tão queridos. E antecipadamente peço desculpas porque ao terminar a minha fala precisarei me ausentar para dar aula, tá certo? Porque seria uma honra estar aqui com vocês durante toda a noite, mas não será possível. Então, irei brevemente tecer alguns comentários acerca. Ela teve um probleminha de falta de luz. Se a gente puder seguir com outro palestrante. Isso infelizmente, está cometendo o nosso país nesses últimos dias, né? Nós temos um problema sério lá no Amapá. Hoje, em BH, nós também tivemos um problema de chuva forte, inclusive chuva de granizo, e parece que também na cidade da professora Teila está tendo algum problema também de fornecimento de luz. A Dani, que, salvo engano, é vizinha dela, pode confirmar isso, né, Dani? Está tendo esse problema. Vou fazer o seguinte, eu vou passar então a palavra. A luz dela acabou de retornar, ela já está entrando na sala novamente. Ela pediu só para aguardar mais uns 2 minutos que ela retorna. Então vamos aguardar então, professora Teila, voltando aqui, até aproveitar essa deixa, que infelizmente a tecnologia, que tanto nos aproxima por vezes, também nos dá essas pernadas, mas a importância, né, desse congresso, na minha visão, acredito que os nossos colegas, que são os palestrantes de hoje, vão concordar comigo, há muita facilidade quando a gente estuda o direito em olhar para trás, né? A gente estuda muito o que aconteceu. Hoje, por exemplo, eu vi o professor João Pedro Biasi estudando direito chinês, ele que foi meu colega de mestrado, a gente teve aula de direito chinês. A gente costuma, né, olhar muito para o direito estudando o que aconteceu. E quando a gente faz prognoses do que pode vir a acontecer, geralmente são prognoses muito abstratas, prognoses assim que não têm muitos dados, ou não tem muitos dados empíricos. Nós temos um problema sério
nesse setor, essa é a minha visão crítica. A gente, por vezes, trabalha com prognoses muito abstratas, sem tratar de prognoses partindo de situações concretas. E a ideia, assim, desse congresso é justamente a gente poder debater o que pode surgir no direito, né? Quais serão as grandes mudanças, usando claramente uma prognose, mas quais serão as mudanças que vão surgir no cenário jurídico. E no direito civil, eu, inclusive, tive a oportunidade de já conversar com o professor João Pedro Biasi. A gente conversou, por exemplo, sobre as questões dos contratos. Como é que fica a questão dos contratos? Podemos revisar contratos? E o que virá a partir de agora? Estou vendo aí que o professor Bruno Zampier também acho que já conseguiu resolver o problema técnico dele. Grande Bruninho. Bruninho também, que é meu amigo pessoal, está aí, vai falar com a gente hoje também. E Bruninho estava comentando justamente aqui qual é a finalidade, qual é a base desse nosso congresso, que é justamente tratar de algumas prognoses do que podemos esperar e retirar de lições nesse momento que a gente vive. Eu até brinquei com o pessoal aqui, Bruninho, dizendo que a gente está vivendo a história, né? A gente está vivendo um momento que a gente vai contar, né? A gente não vai ler. Nós vivemos, vamos contar como que está acontecendo. E um dos grandes pontos a se debater é como que o direito vai se portar a partir de agora. Eu, por exemplo, estou sendo obrigado, aqui na minha atuação funcional, a revisar até a estratégia do MP. Peraí, em que ponto o MP pode continuar sendo esse grande ativista, ditador, não no sentido autoritário, mas ditador no sentido de ditar mesmo regras? Será que a gente não tem que olhar e visualizar qual deve ser a nossa atuação funcional? Será que a gente não tem que fazer a prognose, ver assim, o que vai acontecer a partir de agora? Eu, Bruninho, que sou promotor de tutela coletiva, eu estou tendo uma dificuldade severa de trazer essa nossa visão, né? de gestão jurídica, gestão de pessoas, gestão de acervo. Você que, sendo delegado e sendo um grande administrador, você entende que a gestão de pessoas ela é primordial. E eu acho que essa ideia na pandemia fez ressurgir essa necessidade. Bom, a professora Teila voltou aí. Está tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Aparentemente, sim. Foi simplesmente um apagão na rua toda. Durou menos de um minuto. Que maravilha. Que assim seja, né? O Bruninho Zampier também passou pela mesma situação. Então, sim, passo a palavra à professora Teila para continuar aí a sua palestra. Obrigada. Bem, eu não sei exatamente onde foi que a luz me cortou, mas, mais uma vez, agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que realmente tanto me encanta, que é a responsabilidade civil. Então, dando prosseguimento, falar desses desafios da responsabilidade civil, a gente precisa fazer um recorte, em cima disso, porque são muitos os desafios. A gente, quando vai tratar sobre os novos dilemas envolvendo responsabilidade, dano, a gente pensa qual deles, Como vou ser tão breve em um curto espaço de tempo? E eis que, por uma questão de escolha mesmo para trazer para vocês, eu separei dois aspectos. O aspecto da internet, que, sem dúvida, está tão presente nos nossos dias, ainda mais pós-pandemia, e também a responsabilidade civil ambiental. Então, apenas por uma escolha mesmo didática, de certa forma, e para tentar provocar um pouco a discussão acerca disso, nesse momento que a gente vive em especial, foi essa a escolha que eu fiz para trabalhar com vocês neste evento. Então, primeiramente, acerca da internet. Por que ainda temos tantos desafios ao tratar de responsabilidade civil e internet? Porque tantos anos após a internet, nós não conseguimos dizer que esse tema está pacífico, tranquilo. Ora, meus queridos, o primeiro aspecto que a gente precisa reforçar é que um dano, quando ele cai na rede, ele tem um potencial lesivo anormal, digamos assim, acima das expectativas, Eu costumo dizer isso para os meus alunos, que até mesmo há 7 anos atrás, quando eu comecei a lecionar Direito Civil, a gente dava exemplos com a internet, mas a gente ainda utilizava exemplos de responsabilidade civil, envolvendo interesse de incapaz, envolvendo as mais diversas relações, envolvendo as relações amorosas, a gente dava outros exemplos. Mas hoje está cada vez mais gritante
a necessidade que a gente tem de tratar da internet e da responsabilidade civil, e a gente percebe isso nos exemplos, e a gente percebe isso na jurisprudência, a gente percebe esse anseio justamente dos fatos, né? O direito vai acompanhando os fatos, vai acompanhando a evolução da sociedade. E o que é que a gente percebe? Esse uso da rede, que só aumenta, ele tem uma série de benefícios, ele traz uma série de ganhos, mas também traz alguns desafios, que é justamente quando existe uma lesão. Então, essa lesão ao interesse jurídico, que é o objeto da responsabilidade civil, e, consequentemente, a indenização pós-concretização de um dano, ela chegou na rede, e ela chega na rede de forma assustadora. Então, a gente hoje pode afirmar que nós temos o desafio, primeiro, né, de controlar a exposição da imagem. A gente tem o desafio de defesa dos direitos da personalidade nessa era virtual. E isso se faz muito importante justamente porque, se antigamente uma exposição, talvez de uma foto íntima, de um vídeo íntimo, ou até mesmo uma fofoca, né, o contar para pessoas, ele tinha uma proporção, hoje, quando estamos falando de internet, a gente percebe que isso alcança, transpõe barreiras. Na verdade, pode alcançar aí, por que não dizer todo mundo, porque a internet te proporciona isso. Então, esse é o ônus que a internet nos traz. E hoje, o que nós temos de lei tratando da responsabilidade civil na rede, naturalmente, a gente tem o CDC, tem o Código Civil, e mais especificamente, nós temos o Marco Civil da Internet, que vai trazer uma abordagem da responsabilidade civil e da responsabilidade dos provedores. Mas esse tema ainda é extremamente palpitante, inclusive porque ainda será discutido no sentido de decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do que consta lá no Marco Civil da Internet acerca dessa responsabilidade, meus caros. E aí é importante a gente entender que hoje esse Marco Civil ele traz como responsabilidade do provedor uma responsabilidade que está condicionada a uma ordem judicial, como regra geral. De modo que os provedores da rede, eles não têm responsabilidade, senão até quando sai uma ordem judicial para retirada daquele conteúdo que está presente ali na rede. Então, esse é um tema que ainda está para ser decidido. Então, a gente tem um caso emblemático que está sendo discutido, que, inclusive, sofreu com alguns atrasos em virtude da pandemia. E esse caso emblemático envolve justamente o Facebook, que é uma das grandes empresas, é um dos grandes provedores que tratam do assunto, né? Então, de um lado, existe a defesa da norma, a defesa do Marco Civil da Internet, de modo a continuar viabilizando algo que se chama de liberdade de expressão. Então, eu trago para vocês o artigo 19 dessa lei, que diz: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, observe que, da forma como a lei trata a situação hoje, esse provedor, ele só será responsabilizado se realmente houver uma ordem judicial que diga: olha, Facebook, retire aquele conteúdo, o conteúdo muito bem delimitado para que o próprio provedor tenha como tirar. Então, a partir dessa ordem judicial é que começa a responsabilidade civil. Então, naturalmente, as grandes empresas como Google, Facebook, Twitter, têm todo o interesse de manter as regras dessa forma, justamente porque é confortável para o provedor que ele só tenha responsabilidade civil após uma ordem judicial. E, de outro lado, a gente tem a grande reflexão acerca das vítimas, daquelas pessoas que estão passando pela situação de lesão ao interesse jurídico tutelado e que tem que aguardar a ordem judicial. A gente sabe que isso pode significar muito tempo, ainda que você consiga uma medida de urgência na justiça, e esse tempo pode causar danos até mesmo irreparáveis, não é verdade? Porque estamos falando de internet, né? Mais uma vez, muito diferente da época em que se fazia fofoca no pé do ouvido. Estamos diante da rede, do WhatsApp, do tempo real, das barreiras que são totalmente transpostas. Então, esse recurso extraordinário, de número 10.37.390, das grandes empresas, como a gente sabe. São as empresas hoje que movimentam milhões. Então, essa é uma discussão que está longe de estar pacífica e que está longe de ser ultrapassada. Então, é um dos desafios que a gente tem, né? Como conciliar esses interesses?
daquelas pessoas que são, muitas vezes, lesadas. Por trás de um provedor, a gente sabe que tem um sujeito infrator, que também é totalmente responsável, mas a gente sabe que, muitas vezes, esse sujeito infrator ele não tem saúde financeira para pagar uma indenização, e isso repercute em uma outra discussão acerca da solidarização dos danos e de uma das funções da responsabilidade civil e um dos seus princípios básicos, que é essa solidariedade que ela resta imposta em uma nova sociedade, em uma sociedade social. Então, a partir de tudo isso, são várias as reflexões e dentro de uma discussão muito grande, constitucional, de direitos fundamentais também, quando a gente questiona, né, o que equivale ali, talvez uma violação à dignidade daquela vítima, ou a liberdade de informação, a vedação, a censura. Então, essa foi a primeira questão, né, que eu coloquei para vocês como desafio. E lembro ainda que esse uso da internet, ele pode passar por questões outras, como, por exemplo, exposições da intimidade mesmo, né? A gente pode tratar também de questões envolvendo cenas de sexo, de nudez, que o próprio Marco Civil tratou com um pouco mais cuidado. Então, para que não hajam dúvidas, a gente precisa entender que, neste caso, o Marco Civil, ele trouxe a possibilidade do provedor ser notificado diretamente pela vítima e, a partir dali, já gerar uma responsabilidade. E aí eu ressalto para vocês que essa previsão está no artigo 21 do Marco Civil da Internet, que traz um cuidado maior com aquela pessoa que ela é vítima de uma exposição com cenas de nudez e de sexo. Então, esse artigo 21, ele já considera que a notificação da própria vítima será capaz de ensejar uma responsabilidade para o provedor, uma responsabilidade subsidiária, ou seja, o primeiro responsável ainda é aquele que cometeu o ato ilícito, aquele que expôs. Taylor, mas por que a gente está falando do provedor? Ele não é simplesmente quem armazena esses dados? Mas essa é a grande discussão, na verdade, que o Marco Civil já considera o provedor responsável, isso é um fato. A questão é como essa responsabilidade vai se dar no caso concreto. Em que medida essa responsabilidade civil vai ocorrer? Quais os seus limites? Até onde ela vai alcançar? E por trás disso, os grandes interesses que a gente está trazendo aqui. Então, nessa segunda hipótese, a gente pode esbarrar em questões que envolvem, por exemplo, pornografia de vingança, que é outro tema palpitante da responsabilidade civil, quando as redes são utilizadas para uma exposição mais íntima dessas pessoas e por uma razão, como pode ser o caso da pornografia de vingança, ou qualquer outro fundamento, como a gente tem dentro dessas classificações aí, cyberbullying, cyberstalking, ou seja, são condutas de assédio, são condutas abusivas que ganham as redes. E a gente já discutia isso antes da própria internet, a gente já discutia a ideia de perseguir, a ideia de praticar um bullying. Agora, essas coisas chegaram na internet e o potencial lesivo, como a gente já sabe, é muito maior. Então, são demandas indenizatórias que certamente tendem a aumentar, ainda mais se a gente trouxer como reflexão o fato de a pandemia ter acentuado todo o uso do virtual, né? Embora muitas pessoas tenham já retomado, de certa forma, né, os seus contatos sociais, talvez em menor escala, mas já percebe-se uma retomada, né, de frequentar locais públicos ou privados, a gente sabe que o aumento desse uso, ele ocorreu e continua ocorrendo. Então, esse efeito vai chegar em um dado momento, certamente, na justiça, né? Assim como na esfera consumerista, as pessoas passaram a comprar mais na internet. Isso tem um efeito muito prático. Se as pessoas estão comprando mais pela internet, naturalmente, as demandas envolvendo produto que chegou errado, serviço que foi mal prestado, elas tendem a aumentar também. Então, seriam esses, né, os primeiros desafios. Bom, aí uma última sinalização sobre a internet, que eu acho bastante pertinente. A gente teve uma sentença, inclusive, dentro dessa nova conjuntura de rede social, de marketing de influência, de influenciadores digitais, que trouxe uma responsabilidade para uma influenciadora que fez uma publicidade de um iPhone e que essa publicidade desse iPhone, na verdade, era um golpe, era uma fraude. Então, alguns seguidores compraram esse aparelho e, após terem comprado esse aparelho, processaram a influenciadora. Então, é outro tema palpitante, já que, tradicionalmente, a gente tem a questão do marketing, da publicidade, direcionada em outras esferas, na verdade. Então, a gente poderia pensar, nossa, mas que responsabilidade tem, vamos supor, o jornal, porque ele coloca um anúncio falso? Mas que responsabilidade tem a mídia televisiva quando ela expõe uma publicidade que, de repente, ela é enganosa, ela é abusiva? Não está na tradição dos nossos tribunais responsabilizar esses canais. Mas, eis que surgiu a primeira sentença, que eu tenha conhecimento primeira,
trazendo a responsabilidade, sim, dessa influenciadora digital, o que nos provoca uma reflexão ainda maior, porque hoje é uma das maiores publicidades que nós temos na prática, né? São as pessoas se utilizando das redes sociais para promover produtos e serviços. E aí, essas pessoas têm responsabilidade com esse conteúdo propagado, quando isso envolve compras na rede, que os seus seguidores, por confiarem, por terem uma relação, né? O marketing tem a ver com esse envolvimento que esse influenciador, que essa influenciadora causa nos seus seguidores. E muito certamente, por conta dessa personalização desse marketing, por existir uma relação de confiança que ela é muito mais evidente do que a mídia fria televisiva, que entendeu-se, né, pelo certo ou pelo errado, sem a princípio fazer um juízo de valor acerca do que foi concedido naquela situação, a gente percebe que ela contemplou, em especial, essa ideia de que o marketing de influência ele vai exercer no consumidor, verdadeiramente, uma relação de confiança com o produto que está por trás da influenciadora digital. De modo que ela foi condenada, nesse caso que envolvia um golpe de venda de iPhone. Foi a influenciadora que foi responsabilizada. Então, percebam vocês que esses golpes, eles também aumentam, né, nessa leva da internet. Sempre tem pessoas que tentam tirar proveito daquilo que está na moda. Então, a gente viu relatos na TV de pessoas comprando até mesmo em lojas grandes e recebendo no lugar dos produtos caixas vazias, caixas com pedras e afins, fora os golpes mesmo, que você não recebe absolutamente nada e a empresa sequer existe. Então, esse é um dos efeitos que acaba chegando na justiça de alguma forma. E aí, apenas a título de provocação, ainda que de repente a gente não concorde, que aquele que faz o marketing seja responsabilizado, aí eu pergunto, né, e quem será? E os novos rumos da responsabilidade civil, eles direcionam a proteção à vítima, o princípio da reparação integral, inclusive, buscando, de certa forma, restaurar, sempre que possível, o status anterior e provocando, sem dúvida, essa reflexão social acerca da vítima, daquele que está suportando o prejuízo. Então, creio eu que são novas situações que precisaremos lidar, né? Que, de repente, não estão de forma tão clara, explicitadas, nem no Marco Civil da internet, porque do Marco Civil da internet para cá, muitos anos já se passaram também. Então, naturalmente, ele também não traz todas as respostas para essa nova sociedade virtual, para essa nova sociedade de consumo. Nem mesmo o CDC vai trazer todas as respostas. E a gente vai percebendo aí o judiciário, como sempre, né, à frente, para poder conseguir trazer respostas a quem busca o seu apoio. Bom, e passando agora para a segunda temática, tentei resumir um pouco aí essa influência, né, da internet na responsabilidade civil, eu trago para vocês a questão ambiental. A gente sabe que nos últimos anos diversos foram os danos ao meio ambiente. A gente tem as tragédias de Brumadinho, que chocou o óleo do Nordeste, entre tantas outras, né? Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente sabe que tem uma série de ocorrências envolvendo o meio ambiente e que nos faz o seguinte questionamento, que talvez vocês também não tenham a resposta. O que precisamos evoluir em matéria de direito para que a gente consiga alcançar efetivamente essa proteção ao meio ambiente? Porque, pessoal, a gente sabe que a responsabilidade ambiental, ela no Brasil adota a teoria do risco integral, ou seja, aquela responsabilidade que os agressores, os degradadores do meio ambiente, eles respondem independentemente de culpa. E, além disso, não podem suscitar excludentes de responsabilidade civil como regra geral, não é verdade? Então, é uma responsabilidade acentuada em que há um risco criado por esses agentes que naturalmente exploram uma atividade econômica perigosa. E por conta dessa atividade econômica perigosa, eles precisam suportar também o ônus que dela decorre. E a gente percebe que, por mais que existam avanços, por mais que a gente fale da responsabilidade civil ambiental de forma bem peculiar, de forma bem especializada, justamente porque nem todas as áreas a gente segue essa tradição de risco integral, isso é realmente atribuído de forma pontual ao meio ambiente e às atividades nucleares aqui no Brasil, a gente percebe o quanto a gente ainda não consegue ter efetivamente uma proteção. Então, por mais que a gente tenha recepcionado no direito ambiental princípios da prevenção, poluidor-pagador, precaução, a gente continua vivenciando, assistindo catástrofes ambientais irreparáveis e que nem mesmo a responsabilidade civil consegue dar conta. E aí a gente tem uma novidadezinha, né, que talvez muitos ainda não tenham tido a oportunidade de observar,
que é a Lei 14.066 de 2020, e ela notoriamente surge como uma resposta a esses acidentes envolvendo barragens, se é que podemos chamar de acidentes, né? Mais uma provocação. E essa lei, ela traz expressamente essa recepção à responsabilidade civil independente de culpa, que a gente já sabe que é algo que impera nessa matéria, porque a gente tem a Lei 6.938 de 81, que já abordava dessa forma, né, com as alterações que foram surgindo nessa primeira lei. Mas vem o anseio da sociedade em buscar uma resposta específica direcionada a esses acidentes envolvendo os recursos hídricos, a exploração que acontece nessa seara. E aí essa lei, muito recente, tá? Essa lei, ela é de 30 de setembro de 2020, então publicada aqui 1º de outubro, ela vai abordar exatamente algumas limitações a essa exploração das barragens e também a responsabilidade civil, que, na verdade, reiterou a questão do risco alto que existe nessa atividade econômica, bem como a responsabilidade objetiva. E, claro, eu também não tenho essa resposta, né? Fica o convite à reflexão de por que ainda continuamos tendo tantas catástrofes e, muitas vezes, uma sensação de que precisamos avançar nesta matéria para que a gente possa, de fato, conseguir alcançar uma responsabilidade civil muito mais precaucional do que reparatória. Porque sabemos que, dentre as funções da responsabilidade civil, está também a precaução e a reparação. E a gente vai buscar sempre reparar o dano, tentando restaurar ao máximo a situação anterior. Mas quando o assunto é meio ambiente, nem tudo se repara. E esses grandes acidentes envolvendo o meio ambiente também levam vidas humanas, não é verdade? Então, são catástrofes que a gente precisa realmente refletir o que está faltando, em que seara existe brecha, né? A lei ainda dá muitas brechas, temos problemas com a fiscalização. Quais seriam as tutelas, talvez, inibitórias, que teriam condições de efetivamente assegurar essa proteção? Então, eu acredito que esse também é um dos grandes desafios da responsabilidade civil. Então, eu selecionei, como eu disse para vocês, essas duas esferas, a internet e a proteção ao meio ambiente, como aspectos palpitantes, na minha visão, de professora de responsabilidade civil, advogada, e que, sem dúvida, é um convite, né, às reflexões, porque precisamos estar na academia e enaltecer essas discussões em busca, talvez, de respostas e de melhorias para a sociedade. Tá certo, gente? Então, agradeço aí a paciência de vocês, a presença de vocês. Quem gosta de direito civil, eu estou no Instagram, quando é possível, eu faço alguma postagem lá acerca da matéria, Prof. Teila Rocha. Apareçam por lá e serão bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Teila. Eu adorei a sua palestra. Eu até mandei uma mensagem aqui para a Dani agradecendo, porque realmente foi excelente e gostei muito das suas provocações, mas a gente sabe que você precisa se ausentar, porque você vai lecionar agora, mas eu já anotei aqui as provocações que eu vou passar para os demais colegas. Muito, muito obrigado, tá, novamente, por ter aceitado o convite e parabéns pela palestra. Espero que tenhamos uma nova oportunidade de trabalharmos juntos. Eu que agradeço, gente. Tenham uma excelente noite. É uma pena, realmente, que eu não posso estar aqui. E aos colegas, né, desejo aí uma brilhante noite, um beijo enorme, um abraço. E realmente vou precisar me ausentar para dar aula, tá certo? Até a próxima. Sem problemas. Tudo de bom. Boa aula aí. Bom, dando prosseguimento aí ao nosso painel, e já vou aqui deixar registrado duas provocações que eu quero fazer aos remanescentes. E sobre a fala da professora Teila, o professor Bruninho eu já conheço, já sei qual é a posição dele, mas a provocação vai ficar aqui e eu já vou passar a palavra para o próximo palestrante. Primeira provocação que a gente pode debater daqui a pouco, que eu já tive a oportunidade, inclusive, de ouvir o Bruninho falando sobre isso, que é sobre o abuso da liberdade de expressão, e, de certa forma, que a professora Teila tratou desse tema, né? A gente pode traçar aqui um paralelo, né, Bruninho, com a questão que aconteceu agora nas eleições norte-americanas, e aí eu preciso de vocês, civilistas, para me ajudarem conceitualmente. Eu não sei, e essa é uma dúvida mesmo que não jaz a provocação, eu não sei se eu taxaria o que aconteceu de censura ou se seria uma forma de coibir o abuso de liberdade de expressão. Porque, para mim, tudo bem que a linha pode ser muito tênue entre os dois fatos, mas eu ainda acho
perdoem novamente se eu estou adentrando aí o tema de vocês são civilistas, mas eu ainda acho que há como separar conceitualmente os dois fatos. Na minha visão, ainda dá para separar conceitualmente. E o segundo ponto, que eu adorei, inclusive, seria a minha pergunta para a professora Taylor, quando ela tratou da responsabilidade civil da influência, e aqui, me perdoe, mas eu não lembro o nome da influência, mas eu vi a notícia, e a provocação que eu vou fazer a vocês, para a gente debater daqui a pouco, é a seguinte: será que eu posso, dentro desse contexto, dessa responsabilidade civil da influência, ou dos influencers, de uma forma geral, se é que o plural que usei está correto, se a gente pode trabalhar com a ideia de responsabilidade civil por posts. Percebam, a minha ideia aqui não é propriamente um post agressivo, que traga algum tipo de incitação à violência, não, porque isso aí seria uma questão óbvia. Eu me refiro assim, a posts que possam trazer algum tipo de consequência. E aí, é claro, eu vou ter que contextualizar com o momento que agora vivemos. Por exemplo, um post negacionista, um post que incute na mente das pessoas que a vacina não pode ser ministrada, ou que, na verdade, a pandemia não é o que vem acontecendo. Será que eu posso trabalhar com a responsabilidade civil nessa seara? Então, vão ser as duas provocações que eu guardei aqui, já até anotei para a gente trabalhar daqui a pouco. Bom, dando continuidade ao painel, eu vou agora apresentar a vocês também, meu amigo pessoal, o professor João Pedro Biasi. Ele vai tratar do tema futuro pós-pandemia do direito privado, entre revisão e resolução dos contratos. O professor João, que aqui eu vou chamar de Joãozinho, porque é meu amigo pessoal, ele é doutorando em Direito Civil pela USP, ele é mestre em Direito Civil não só pela USP, como também pela Universidade degli Studi di Roma, Tor Vergata, foi o meu colega em Roma, foi não só meu colega, meu grande companheiro lá em Roma. Ele é autor de um livro excelente que eu já tive a oportunidade de ler, A Exceção do Contrato Não Cumprido no Direito Privado Brasileiro, e ele é professor de Direito Privado e advogado, um excelente advogado. Joãozinho, a palavra está contigo, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Oh, meu amigo, que alegria imensa falar com você. Bom dia, boa noite, melhor dizendo, boa noite a todos. Boa noite, Fabrício, Bruno, Paloma, Dani, boa noite a todos que estão conosco também. Poxa, é muito legal revê-los. O Bruno, por exemplo, lembro do nosso breve encontro, olha, faz tempo já, Bruno, 2018, congressos lá em Fortaleza. Oh, que dor no coração de lembrar dessas oportunidades. É claro que elas seguramente voltarão, nós aguardaremos ansiosamente para que tudo isso seja possível no futuro. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Queria agradecer o convite do meu irmão romano, né? Fabrício é meu irmão romano. Nós nos conhecemos em Roma, passamos praticamente 2 anos em convivência contínua, né, por conta dos programas do mestrado em sentido estrito lá da Tor Vergata, e eu aprendi demais com o Fabrício, e eu só tenho a agradecê-lo por muitas coisas, e hoje, em especial, por esse convite tão incrível de estar aqui falando com vocês num congresso tão pertinente, né? Até, se me permitem, meus caros, um comentário até um tanto quanto geral, para ver a importância dos temas que nós estamos abordando hoje. A palestra da Taylor, por exemplo, mencionou as tragédias das barragens, né? E eu queria falar especificamente da barragem de Fundão, porque hoje nós tivemos uma notícia muito interessante. Eu acompanho esse caso de perto, eu tive a oportunidade de trabalhar como parecerista na ação que corre no Reino Unido, de responsabilidade da controladora da Vale no Reino Unido, pelos danos gerados pelo rompimento da barragem de Fundão. E hoje já foi noticiado aqui na imprensa especializada britânica, então provavelmente já vai sair também muito em breve na imprensa brasileira, que a justiça britânica decidiu por julgar improcedentes os pedidos de indenização. Vejam, nesse caso aqui, só explicando muito rapidamente, até pelo interesse, né, e fazendo esse link interessante com o que a Taylor falou, aqui nós tivemos mais de 300 mil claimants, né, 300 mil autores
que propuseram uma class action, uma ação coletiva, e aí eu não vou fazer essa tradução porque o Fabrício está aqui, né, ele sabe bem mais do que eu, lá no Reino Unido, buscando indenização da controladora da Vale, e essa ação hoje foi julgada, infelizmente para essas pessoas, improcedente lá no Reino Unido. Por que eu estou contando isso, né? Para fazer o link com o que a Taylor falou, sem dúvida alguma, mas também para mostrar para vocês como o direito civil da atualidade, o direito civil contemporâneo, ele é dinâmico, ele é global e ele impõe conhecimentos verdadeiramente transnacionais. Eu trabalhei nesse caso, eu prestei uma legal opinion para esse caso, né? Então, eu sou um advogado de São Paulo, não sou um advogado britânico, mas eu tive uma atuação nesse caso e muitos outros advogados brasileiros também atuaram, o que mostra uma certa transnacionalidade nos aspectos relacionados a grandes demandas, como foi o caso aqui da barragem de Fundão, como também foi o caso do vazamento de dados da British Airways, que aconteceu recentemente e que envolveu advogados de todo mundo. Vocês que estão me ouvindo agora e que gostam de direito civil, eu queria começar então a minha palestra fazendo rogando por isso, que vocês saibam que a profissão de vocês impõe um conhecimento transnacional, uma perspectiva global das circunstâncias. O que eu vou falar hoje, especificamente, diz respeito, é claro, ao futuro do direito civil, mas mais dentro da perspectiva contratual brasileira. A evidência de algumas deficiências categoriais ficou clara, né, durante o período pandêmico. O início da pandemia, digamos aqui no Brasil, né, por volta de março, evidenciou certa preocupação por parte da doutrina de direito privado com o manejo dos conceitos jurídicos, das categorias jurídicas. Eu vou chamar a atenção, falando mais simples, de maneira mais simples, eu vou chamar a atenção para vocês, para que nós façamos uma espécie de exercício mental aqui e vamos entrar numa máquina do tempo, voltar para março. Se a gente voltar para essa perspectiva, nós vamos ver uma série de ações judiciais sendo propostas com os mais diversos argumentos, usando a pandemia, o contexto da pandemia, para introduzir modificações de eficácia nos contratos sobre os mais variados pretextos, sobre as mais variadas justificativas. Era uma salada de frutas, né, pessoal? O pessoal entrava com a ação para revisar contrato, falava de força maior, falava de excessiva onerosidade superveniente, falava de revisão do 317 do Código Civil, falava de boa-fé, falava de abuso de direito, mas ninguém efetivamente se apegava aos conceitos. Foi uma espécie de apavoramento, de ansiedade sistêmica diante daquilo que estava acontecendo. Sejamos francos, né? Tentou-se, de todas as maneiras, conseguir algum resultado e encontrar um único salvador da pátria para a situação da pandemia para os contratos. Nós verificamos isso. Verificamos que o nosso direito privado, e aqui é culpa de todo mundo, é culpa nossa porque faltou doutrina, faltou leitura da doutrina, faltou conhecimento das categorias jurídicas para evitar essa salada de frutas. E quando nós olhamos especificamente para esse período tão desastroso de todos os aspectos da nossa vida, nós verificamos com muita facilidade como o direito civil sentiu falta do estudo. E quem estudou, quem teve a oportunidade de se preparar, não por meio de tiros ao escuro, mas sim por meio disso que está aqui atrás de mim, por meio da leitura de livros, por meio do estudo sério do direito privado, encontrou caminhos e aí, em consequência disso, encontrou êxito também nas suas atividades profissionais. A minha intenção com a palestra de hoje é debater com todos aqui como o direito civil, e aqui eu olho só na perspectiva da aplicação do Código Civil, não entro, portanto, em casos que se justifica a aplicação de um microsistema, então eu não estou falando de lei de locações, eu não estou falando de Código de Defesa do Consumidor, estou falando de Código Civil.
como que o Código Civil, e, portanto, aos contratos que são regulados pelo Código Civil, pelo sistema do Código Civil, como que esses contratos lidam com uma circunstância um tanto quanto fora da caixa, como foi a pandemia. E por que discutir isso agora, já que nossa discussão é pensando no futuro? Porque o que aconteceu na pandemia criou, os fatos da pandemia tornaram possível a verificação de uma espécie de estrada de utilização de alguns conceitos de direito privado, que seguramente serão objeto de aplicação, seguramente em 2021, mas também, é claro, nos anos que seguirão, uma vez que houve verdadeiramente um desenvolvimento de categorias jurídicas no ano de 2020. Então, vamos falar um pouco dessas categorias, vamos falar como que elas se desenvolvem e vamos nos preparar para o futuro que se avizinha já, para o ano seguinte e para os anos seguintes. Muito bem. Meus amigos, não é de hoje que a discussão sobre eventos supervenientes atingindo a realidade de um contrato pode trazer algumas modificações. Não é de hoje que surgiu esse pensamento. Não foi necessária uma pandemia para que juristas pensassem nisso. Essa discussão é antiguíssima. E para fazer referência só à parte que nos interessa mais de perto, eu vou apenas um século atrás. Eu vou apenas ao começo do século XX. Veja, é possível, e sem dúvida alguma, há relatos clássicos disso, por exemplo, no direito medieval, com o desenvolvimento da cláusula rebus sic stantibus. Mas deixemos isso um pouco de lado. Eu quero mostrar para vocês que as soluções que a gente está discutindo agora, e discutimos muito equivocadamente no começo do ano, elas já estão presentes na literatura que está aqui atrás de mim há muito tempo. A problemática acaba distinguindo a solução para problemas supervenientes do contrato em dois remédios. Vamos imaginar, então, que, já que a gente está falando de pandemia, vamos imaginar que a pandemia veio e deixou o contrato doente, né? Vamos imaginar assim, de um jeito muito simples. A doutrina debate sobre dois remédios que sempre existiram, e você pode observar na literatura que houve um pêndulo de preferência por um e depois preferência pelo outro. Os dois remédios são os seguintes. De um lado, nós temos a resolução, o remédio da resolução. A resolução, pessoal, é o remédio pesado, é o remédio duro, porque é aquele que impõe a extinção da relação jurídica contratual. Ele põe a extinção da relação jurídica contratual. O que isso significa? É a pena de morte do contrato. Quando um animal está muito doente, alguns veterinários, por exemplo, falam, olha, nesse caso talvez seja melhor sacrificar o animal. Aqui a situação é bem parecida. Em circunstâncias supervenientes que alteram as perspectivas da base do negócio, a doutrina compreendia a necessidade de se promover a resolução. Esse é um dos remédios, tá, pessoal? Resolução. Cortar, extinguir a relação jurídica contratual. Tem um outro remédio. Esse é um remédio mais leve, digamos assim, que é o remédio da revisão do contrato. Esse remédio impõe uma modificação dos termos contratuais, que acontece supervenientemente à formação do contrato, para que ele se restitua a uma circunstância de sinalagma, pensando aqui, é claro, em contratos bilaterais, para que ele possa efetivamente continuar o seu rumo. Essa solução, veja, é totalmente diferente. É a solução que o veterinário dá quando ele quer salvar o animal. Ele vai lá e impõe uma série de modificações. Às vezes, por exemplo, amputa um membro e o animal segue vivo, né? Estou dando esses exemplos meio até pesados, né? Mas fica fácil de visualizar, né? O contrato, ele tenta-se salvar o contrato, tenta-se modificar o contrato, vem um terceiro, modifica esse contrato, e o contrato seguiria nesses termos já modificados. No começo do século XX, até, digamos, a década de 70, a década de 80, prevaleceu a solução da resolução. E isso se dá por um motivo muito simples, pessoal. O apoio da resolução se justifica no famoso pacta sunt servanda.
os contratos são construídos pela vontade das partes. A declaração negocial, usando aqui os termos do professor Antônio Jurqueira de Azevedo, que foi basicamente a minha base de direito civil na Universidade de São Paulo, não poderia deixar de citá-lo, a declaração negocial, ela subsiste uma vez que ela está apoiada na vontade das partes. E uma modificação superveniente disso é uma traição dessa perspectiva, portanto, é melhor, se mudou o contrato de um jeito que está uma alteração muito significativa daquela declaração negocial que foi prestada antes, não faz sentido vir um terceiro que não faz parte daquele contexto negocial tentar salvar o contrato. Ele deve ser extinto. Esse é o apoio substancial da saída da resolução. É bem verdade que de um tempo para cá, e aqui, digamos, década de 80 na Europa, mais fortemente, e no Brasil até recentemente, no Rio de Janeiro, com ótimos trabalhos escritos nessa linguagem, né, citando aqui a tese de titularidade do professor Anderson Schreiber, que falou um pouquinho de dever de renegociação dos contratos, uma linguagem um pouquinho mais para salvar o contrato com intervenção. Com intervenção. E aí é a solução da revisão. É a solução da revisão. Muito bem. Nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor claramente trouxe uma cláusula de revisão contratual pelo juiz lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Está lá. Mas eu falei para vocês que o meu propósito era falar do Código Civil. Por que a gente não olha, então, para o Código Civil? Se nós olharmos para o Código Civil, nós vamos encontrar, meus caros, que sistematicamente o nosso código, que sim, sofreu sanção presidencial em 2002, mas o texto é da década de 70, mais precisamente, o projeto foi inicialmente apresentado em 73, esse texto está apoiado na solução da resolução. E eu consigo dar alguns exemplos para vocês. Exemplo número 1. Qual é a solução para a situação de caso fortuito e força maior? Resolução, leiam o artigo 393. Sobre impossibilidade superveniente, lá nas obrigações de dar, fazer, não fazer, quando ocorre uma situação de impossibilidade sem culpa do devedor, por exemplo, qual que é a saída que está lá escrita no Código Civil? Extinção da relação obrigacional. Se tiver culpa do devedor, surge uma pretensão de perdas e danos, mas não há continuidade do programa contratual. Se nós olharmos para a importantíssima regra da resolução por excessiva onerosidade superveniente, está no nome, resolução por excessiva onerosidade superveniente, não revisão por excessiva onerosidade superveniente. O Código fez a opção da extinção da relação jurídica obrigacional. Alguns até vão me falar, poxa, mas João, lá no artigo 479 do Código Civil, há a possibilidade de oferta equitativa para manter o contrato. Isso não é revisão? A resposta é não, pessoal, não é revisão, porque a oferta equitativa é proposta pela parte que quer continuar com o contrato. A parte que quer continuar com o contrato apresenta uma oferta equitativa e o juiz, não é que o juiz vai ele vai revisar o contrato. O juiz vai julgar se aquela oferta equitativa que não foi elaborada por ele, foi elaborada pela parte, se aquela oferta equitativa pode ou não pode ser seguida adiante. Não se trata, portanto, do conceito clássico de revisão do contrato. O juiz não está revendo o contrato. O juiz está julgando uma oferta equitativa de uma das partes que deseja escapar da resolução. Mas vejam que o Código Civil, e essa é uma conclusão importante, o Código Civil opta pela resolução. Essa é a solução do Código. E nós, como juristas, nós, como estudantes de direito privado, nós temos o compromisso de honrar as escolhas que o legislador, e assim o representante do povo, tomou. É claro que nós aqui podemos incluir um debate de legis ferenda e discutir se essa foi a melhor solução ou não. Entretanto, o que eu acho que nós não podemos fazer é nos olvidar do nosso compromisso com a dogmática de direito privado. O direito privado exige a dogmática. Está na moda as pessoas falarem, a gente pode criar tudo da cabeça porque ler código é muito simples. Se ninguém lê código, não vai sobrar aplicação jurídica alguma. Nós precisamos ser técnicos.
O caminho do sucesso, eu acho que no futuro do direito penal, foi o meu particular sucesso na advocacia, foi o caminho da técnica, o caminho do apego à técnica. E aqui nós não podemos nos olvidar disso. É verdade que é possível, sim, discutir saídas para um futuro, uma discussão futura, mas isso deve ser sempre feito numa perspectiva de lege ferenda. Nós, como juristas, temos esse compromisso como juristas. Como cidadãos, nós temos o compromisso, claro, de opinar e de tornar a nossa legislação eventualmente mais atualizada, mais apropriada. O fato é que a técnica e a discussão de décadas que o Código Civil sofreu não foi alheia a isso, uma vez que a discussão sobre superveniência não é de hoje, e tomou uma decisão. Essa decisão precisa ser respeitada ou modificada, mas se modificada com o mesmo nível de debate. Nós vivemos numa democracia e não vivemos numa situação de poder para os sofistas, né? Não se trata aqui de decisões apoiadas naqueles que têm acesso à legislação e têm acesso à leitura e querem criar coisas do nada. Nós somos apoiados aqui pela decisão do povo, pelos seus representantes. Para terminar a minha apresentação, eu queria trazer uma inegável discussão, e aí sim uma discussão dogmática, sobre um artigo do Código Civil que vem justificando a revisão, que é o artigo 317 do Código Civil. O artigo 317 é utilizado por alguns juristas de muito respeito como o artigo capaz de justificar uma revisão do contrato pelo juiz com base na alteração da base do negócio, da teoria objetiva da alteração da base do negócio. O meu orientador, inclusive, é dessa opinião. Ocorre, meus caros, e aqui a discussão é dogmática, científica, técnica, muito apropriada. O que nós não podemos esquecer, entretanto, é que este artigo foi concebido para cuidar de uma situação muito específica, e é a situação da inflação da década de 80. Ele cuidava da seguinte situação: eu vendo meu carro hoje para o Fabrício, e falo assim: Fabrício, você quer comprar? Eu tenho um Ford Fusion. Fabrício, você quer comprar meu carro? Ah, o Fabrício fala: eu quero. Eu falo: Fabrício, eu quero 100 mil reais. Aí a gente combina o seguinte, fala: eu vou te entregar o carro agora, e daqui 30 dias você me entrega os 100 mil reais. Se isso estivesse acontecendo na década de 80, mais especificamente no governo do Sarney, eu queria convidar vocês a pensar nessa situação. O meu carro valia 100 mil reais no dia que eu entreguei por Fabrício. 30 dias depois, com a inflação daquela época, 100 mil reais não comprava o Ford Fusion. De jeito nenhum. Porque o dinheiro já tinha desvalorizado muito. E aí ia comprar um carro menor, um carro mais simples. Não haveria, portanto, meus amigos, um descompasso gritante entre valor e preço. Sendo o preço a estipulação do valor num câmbio. Né? Então, o artigo 317 foi composto, isso está na memória legislativa, o artigo 317 foi composto para reequalizar isso. Então, ele veio para falar, olha, nessas situações, o juiz pode olhar para o número 100 mil reais e mudar este número para, por exemplo, 120 mil reais, 130 mil reais, e assim manter a equivalência entre valor e preço. Ele foi concebido para essa situação. Há interpretações que estendem esse artigo, transformando ele numa cláusula geral de revisão dos contratos, para rever qualquer espécie de determinação negocial inserida num contexto contratual. Eu, João Pedro Biasi, como estudante de direito que sou, eu acho que não. Eu acho que esse artigo não tem essa força de âmbito de operação. Mas é esse o debate que a gente tem que ter, pessoal. É esse o debate que a gente tem que ter. E esse debate vai ser muito importante para os meses que seguem, porque a determinação de uma conclusão nesse sentido vai abrir ou não uma porteira para soluções de revisão contratual naqueles contratos que são submetidos à regra do Código Civil. Vejam a importância disso agora. Meus amigos, e aí eu já falo em tom conclusivo. Eu trouxe um tema aqui. O tema foi da revisão, da resolução. Falei um pouquinho de como ele funciona na minha leitura, frente ao Código Civil.
O que eu acho que tem que sair aqui de vocês? Se eu conseguir transmitir isso, eu tô muito feliz. Estudem. Estudem seriamente. Dediquem-se ao estudo dogmático, ao estudo compenetrado, sério do direito privado. É só assim que vocês vão verdadeiramente alcançar as soluções que o futuro vai exigir da gente. Porque a mediocridade pode até ter sido aceita nas décadas anteriores, mas seguramente não será aceita no futuro, que está muito próximo, e até eu diria no nosso presente. Apego aos estudos, apego a eventos como esse, vai, sem dúvida alguma, contribuir para a formação e para o desenvolvimento profissional de todos nós. Eu espero ter conseguido transmitir essa mensagem e, é claro, me coloco totalmente à disposição para solucionar, discutir mais questões com todos. Muito obrigado, Fabrício, Paloma, Bruno, Dani, obrigado pelo esforço de organização e, mais uma vez, sigo à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Joãozinho, pela palestra, pelas reflexões de sempre, mas quero só deixar uma coisa clara aqui, eu não quero esse seu Ford Fusion, não, eu quero aquele carro que você usava lá em Roma, do Mr. Bean, aquele carro que mal cabia uma pessoa, aquele carro do Mr. Bean eu compraria fácil. Aquilo é um carro... Esse Ford Fusion, eu não quero essa porcaria para mim, não. Eu só queria confessar uma coisa, que eu já fui ao máximo daquele carro, já exerci toda a aceleração daquele carro, atingi absurdos 50 km por hora. E aquele carro ali, realmente, rapaz, pelo amor de Deus. E, assim, o Joãozinho, amigo pessoal meu, ele falou que aprendeu coisas comigo em Roma, o que não é verdade. O máximo que ele aprendeu comigo foi tentar ser carioca, chegar atrasado nos lugares, fazer resenha e pegar praia. Mais nada. Pelo menos ele aprendeu uma coisa que é chegar atrasado nos lugares. Bruninho, que já morou no Rio, sabe que 15 minutos para carioca não é atraso. É, no mínimo, charme. Meia hora a gente pode até pensar em atraso. Para os mineiros, nem tanto, mas para os paulistas, certamente 15 minutos já é atraso. Obrigado aí, Joãozinho. Também já anotei aqui um ponto para a gente tratar também no final. Agora, eu vou abrir a palavra para o meu grande amigo também. É muito bom, né, quando a gente tem essa oportunidade de encontrar os amigos, Bruninho Zampier. Mas Bruninho já me atura, Joãozinho, há um pouco mais tempo que você, lá se vão, sei lá, uns 13, 14 anos que ele me atura. Dá para perceber que ele é muito, muito mais velho do que eu, tanto que ele foi meu professor e é meu chefe lá no curso supremo, e para mim é uma honra tê-lo aqui. O Bruninho Zampier, ele é mestre em Direito Privado pela PUC Minas e graduado pela Faculdade de Milton Campos. Ele é delegado da Polícia Federal. Salvo engano, o Bruninho passou até na prova que eu também fiz, mas o Bruninho é outro patamar, né, igual o Flamengo. E, quer dizer, melhor a gente nem falar sobre futebol hoje. Bruninho, ele é professor de Direito Civil no curso Fórum, aqui do Rio de Janeiro. Ele é professor e também coordenador do curso Supremo, em BH, um dos melhores cursos que a gente tem no país, do Saraiva Prova. Ele é professor de Direito Civil, dos cursos de pós-graduação da Faculdade Arnaldo, da Cândido Mendes, da Gama Filho, da Universidade Católica, e coordenador de algumas obras jurídicas e autor de um livro que eu sou muito fã, inclusive, Joãozinho, até indiquei para a Renatinho, que foi nossa colega no mestrado. Ele vai nos presentear com a palestra sobre bens digitais. Bruninho, meu querido, a palavra está contigo. Estou mutado, já estou acostumado a desmutar na hora certa, né? Afinal, já se vão 9 meses quase, trancados em casa, aos poucos a vida vai retomando. Fabrício, obrigado, cara, pelo convite para esse super congresso que você está organizando, o Futuro do Direito. Fico muito feliz em ver pessoas dessa qualidade palestrando e fico feliz também em abrir, né? Juntamente com a Teila, que palestrou super bem sobre internet e meio ambiente, junto com o João, que eu tive a oportunidade, né, dele pagar um chopp para a gente lá em Fortaleza em outubro de 2018, como ele bem lembrou. Estamos com saudade desses eventos presenciais, viu, João? Foi ótima a sua palestra aí sobre esse tema tão relevante nessa época de pandemia. Foi o direito civil na prática, né, de revisão dos contratos, a ideia, né, das resilições, do distrato e da própria teoria da base objetiva do negócio jurídico, tão bem trabalhada na Alemanha, né, na Europa, e que também, desde os anos 2000, vem sendo muito trabalhada no Brasil. Enfim, e já estou ansioso também pela palestra da professora Paloma Braga. Ficarei aqui atento para aprender um pouco mais sobre a disciplina que eu amo tanto, que é o direito civil. Bom, Fabrício, já que você tocou no assunto futebol, né, 4 abraços para você relativo ao jogo de ontem, tá bom?
Não fica triste, não, cara. É só futebol. Fica tranquilo, tá? Vamos seguir a vida em frente. O Flamengo ainda vai ser campeão. Não vai ser brasileiro, mas vai ser campeão um dia e você voltará a sorrir pelo seu Flamengo. Voltando para cá, que ontem foi bicado pelo nosso Galo. Um abraço para todo mundo das Minas Gerais aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre bens digitais e eu vou já começar, antes da gente adentrar nisso, porque tem tudo a ver com isso, Fabrício. Vamos adentrar um pouquinho na provocação que você fez, né, cara? Acho que a pandemia, ela, como muito bem você colocou, ela está fazendo com que nós vivenciamos a história. Eu falei isso, cara, impressionantemente nas primeiras lives que eu fiz lá em março, na primeira, segunda semana de pandemia. Eu falei, galera, peraí, né? O Fabrício falou que é mais velho que a gente é da mesma idade, a gente é do mesmo ano de nascimento, por isso que ele fica brincando. E a nossa geração nunca antes na história desse país, como gostavam de falar antigamente, nunca antes na história do mundo, na verdade, a gente tinha passado por um momento tão difícil, tão complicado, um momento de isolamento social que no começo a gente achou que demoraria 30 dias, 60 dias, e se mostrou que até hoje, né, quem está se cuidando mais está respeitando as regras de isolamento, que a ciência, não a opinião, a ciência provou ser a melhor tática de combate a vírus como estes Covid-19 que nos afetou neste ano de 2020. Mas nós estamos vivenciando a história no direito para quem tem olhos atentos. A professora Taylor nos mostrou alguns pontos, o professor João nos mostrou outros, e eu quero levantar alguns que o Fabrício, inclusive, já quicou a bola. Sexta-feira, na verdade, quinta-feira, nós tivemos um momento histórico da mídia mundial. Muitos ainda não estão se dando conta do que aconteceu na quinta-feira. Esse foi um evento que vai ficar registrado em artigos, em livros, porque foi verdadeiramente um momento único, que não tinha acontecido na história contemporânea da sociedade em rede, da sociedade da informação, da sociedade hiperconectada. Bruno, o que foi que aconteceu? Já estou curioso. Nós tivemos o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indo fazer um pronunciamento quando estavam sendo apuradas as urnas das eleições americanas do último dia 3. E ele chegou na quinta-feira à noite, num pronunciamento ao vivo, transmitido pelas maiores redes de TV americanas, e começou a alegar, a arguir, nesse seu pronunciamento, no exercício de sua liberdade de expressão, não apenas enquanto indivíduo, mas também como chefe de Estado e chefe de governo que é, ele começou a alegar que o resultado das eleições norte-americanas possivelmente não seria válido, porque a eleição estaria sendo fraudada. Qual foi o ponto nodal? Peraí, qualquer candidato em qualquer eleição, e eu já trabalhei em diversas eleições na Polícia Federal, assim como o Fabrício deve ter trabalhado em várias eleições pelo Ministério Público. Eleição, gente, e domingo que vem a gente tem uma, prestem atenção nos candidatos que vocês vão votar, né? Eleição é um antro de denunciação. Fica um denunciando o outro candidato. Olha, corre lá que ele está fazendo transporte de eleitor. Olha, está tendo compra de voto no bairro tal. Olha, parece que deu cesta básica. Olha, contrataram uma van para levar o pessoal para votar lá na zona rural. Isso é normal, isso é do jogo. E as autoridades competentes têm que ficar atentas. Óbvio. Agora, outra coisa completamente diferente é um sujeito, na posição de poder que ele tem, abusar clarissimamente da liberdade de expressão. E olha que nós estamos falando de uma nação em que a liberdade de expressão é muito mais elástica do que no Brasil. Sem dúvida alguma. Quer um exemplo? Vá no Netflix e assista qualquer episódio de comédia que lá está. Tem do Chris Rock, tem do Dave Chappelle. Dave Chappelle é ótimo para você ver como funciona a liberdade de expressão nos Estados Unidos.
Você vê um episódio de Dave Chappelle na Netflix, você fala, não é possível que esse cara está falando isso. Ele faz piada com tudo e com todos. E lá se entende que isso é parte da liberdade de expressão. Então nós vimos na última quinta-feira, durante o seu pronunciamento, o presidente da República disputando a sua reeleição, falando, olha, essa eleição está fraudada. E qual foi o detalhe? De onde vem o abuso? Da completa ausência de provas dessas supostas fraudes. Então, a NBC, a ABC e a CBS, 3 grandes emissoras norte-americanas, é como se fosse, gente, a Globo, a Bandeirantes e o SBT. Elas, as três, interromperam o pronunciamento do presidente da República. E os âncoras que tomaram a palavra do presidente falaram, não, parou. Nós não vamos transmitir isso. Nós não vamos permitir que o presidente dos Estados Unidos exerça de maneira abusiva a sua liberdade de expressão. Uma coisa é ele chegar e falar, ó, no estado tal, a prova é essa, tem tantos registros. Outra coisa é se valer de fake news, de fraude, para tentar melar o resultado de uma eleição num país que preza demais por quase aí 200 e tantos anos, né, de democracia. 230, 240 anos quase de democracia. 232 anos, para ser bem exatos. Né? Então, as redes de mídia norte-americanas falaram, não, isso é abuso de liberdade de expressão. O Fabrício provocou, agora aguenta. Porque é claro que a zona é cinzenta. Direito não é matemática. Direito não é matemática. Então não tem uma fórmula que você joga, o discurso foi esse. O resultado vai ser aquele, abuso ou exercício regular da liberdade de expressão. Não, não há. Não há. Mas o que nós tivemos na quinta-feira foi histórico, porque nunca se imaginou que as principais redes de TV americanas iriam suspender no meio o discurso de um presidente dos Estados Unidos, no exercício do seu mandato. Ali se entendeu que ele estava violando valores caríssimos à coletividade dos Estados Unidos, à sociedade americana. Ele estava imputando fraude sem prova. Isso lá é muito grave. Então eles falaram, não, isso não é liberdade de expressão, isso é abuso e isso nós não iremos tolerar. Através da nossa mídia, isso não será transmitido. A partir dali, houve um marco, houve uma decisão a respeito, uma decisão que não foi judicializada, percebe? E que já vinha ocorrendo também, sabe, Fabrício, no âmbito dos bens digitais. Eu coloco isso na nova edição do meu livro, pessoal. Por quê? Desde o início da pandemia, nós percebemos uma mudança de postura, uma mudança nas políticas das principais plataformas que nos possibilitam ser titulares de bens digitais. Eu entendo que bens digitais é uma nova categoria de bem jurídico. Um bem jurídico imaterial, incorpóreo, que nós somos titulares em virtude da internet. Então, são milhas aéreas, são videotecas virtuais, musicotecas virtuais, bibliotecas virtuais, moedas virtuais, como, por exemplo, o Bitcoin, perfis em redes sociais, blogs, canais de YouTube. Na minha visão, que eu defendo desde 2015, estes seriam uma nova categoria de bens jurídicos, que podem ter um aspecto patrimonial ou não, ou apenas existencial. Essa é uma nova fronteira para o direito civil e hoje vários autores vêm citando a nossa obra para a nossa felicidade. Então, por que eu digo? Desde o início da pandemia, nós percebemos claramente uma mudança de postura em várias plataformas que nos viabilizam a titularidade de bens digitais. Eu vou dar os 2 principais exemplos: Twitter e Facebook. Por quê? Essas 2 plataformas, já no início da pandemia, lá em abril, por ali, em maio, elas resolveram alterar sua política de usuários.
Por quê? Porque elas perceberam que nós estávamos num momento muito delicado da comunidade global. E essas plataformas, elas viabilizam liberdade de expressão, elas viabilizam o direito à informação, que tem como correlato o direito a ser informado. E percebeu-se que negacionismo científico, informações falsas, boatos, poderiam causar enormes prejuízos à saúde mundial. Então, aquela ideia que a gente sempre viu, de uma internet livre, cada um tem a liberdade de colocar o que quiser, postar o que quiser, pensar o que quiser, o Twitter e o Facebook falou assim, o momento é delicado, o momento é especial. Nós não vamos permitir, olha isso, olha a densidade disso, Fabrício. Nós não vamos permitir que as nossas plataformas sejam utilizadas sem uma finalidade social. Galera, o que eu estou falando é que a pandemia descortinou algo que vai estar na próxima edição do meu livro de forma mais forte, que é a função social dos bens digitais. Eles perceberam que os perfis de redes sociais, por exemplo, não podem servir egoisticamente como um instrumento de divulgação de um pensamento único, de um pensamento individualista, de um pensamento que pode colocar em risco a saúde alheia. E aí, o que o Twitter e o Facebook começaram a fazer? Olha, eles começaram a fazer advertências em relação a certas postagens e foram além. A advertência seria um cartão amarelo, mas eles foram além. Eles deram também cartão vermelho para algumas postagens e até para algumas pessoas. Do tipo, se continuar falando merda, desculpem a expressão, nós vamos tirar você da nossa comunidade. Ah, mas isso é abusivo. Não, eles entenderam que abusivo é divulgar fake news, é colocar a saúde alheia em risco, é causar pânico, é causar tumulto, é usar aquela plataforma para fins não legítimos. Ah, Bruno, mas vai ser a plataforma que vai analisar qual fim é legítimo? Isso é uma outra discussão, que eu toco também no livro. Porque, vejam, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e seus filhos, alguns deles, tiveram postagens deletadas pelo Twitter e pelo Facebook, que são duas empresas diferentes. O Donald Trump teve postagem com cartão amarelo, advertência, isso pode ser falso, cuidado. E ele teve também postagem apagada. Ele teve uma postagem, o Donald Trump, que ele falou assim, Fabrício, olha, criança não pega Covid. Peraí, mas qual é a prova científica disso? Ah, as crianças sentem menos. Isso é uma coisa. Mas dizer que criança não pega Covid, que criança não é vetor de Covid, é um negacionismo científico, é uma fake news, que pode colocar tanto as crianças em risco, quanto os adultos que com elas convivem. Então a comunidade do Twitter e do Facebook olharam essa postagem e falaram, aqui não, mané, aqui não, há limites. Ah, mas ele tem o direito de pensar isso. Claro que ele tem. Ele pode, por exemplo, com os netos dele, falar, olha, vocês não pegam Covid não, fiquem tranquilos aqui com o vovô. O vovô está com Covid, mas vocês não vão sofrer nada. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele exercer o poder que ele tem com quase 100 milhões de seguidores na sua plataforma e falar assim, ó, galera, fica tranquila, tá? Criança não pega Covid. Ou pior, como ele também fez. Dizem que ingerir metanol, álcool, né? O álcool do posto de combustível, o metanol, ajuda a combater o Covid. Ah, não, ele falou isso, Bruno? Google aí. Dá um Google aí para vocês verem. Espera aí.
Mais de 40 pessoas só no estado de Nova York foram internadas por tomarem metanol. De onde que elas tiraram isso? Do sovaco? Vou tomar um metanol ali? Então, essas falas, elas têm consequências. Então, as próprias plataformas que viabilizam a liberdade de expressão entenderam a sua função social e alteraram as suas políticas e começaram a se mover nesse sentido. Isso, galera, era algo completamente impensável antes da pandemia. Então, nós já temos projetando, como é o tema do nosso congresso, um futuro do direito, com mais soft law. O que significa isso? Com mais pessoas que têm poder de ingerência sobre a vida alheia, não necessariamente o Estado, não necessariamente o judiciário, tomando providências para minimizar danos, para não potencializar riscos, para que os riscos não se concretizem. Olha a função precaucional ou preventiva da responsabilidade civil, que tão bem foi abordada pela professora Taylor aqui. Então, peraí, quando um cara, ainda mais quando ele é um influencer, se falou também na responsabilidade civil dos influencers. E eu tenho até um Supremo Cast, depois vocês assistam lá, tá aqui, ó, Supremo Cast, que o Fabrício já participou de um episódio maravilhoso. Ouçam lá o nosso podcast, a gente tem um podcast só sobre responsabilidade civil dos influencers. Galera, um influencer deste, é claro que nós temos que tomar mais conta, olhar mais de perto, ter uma lupa em como esse sujeito exerce sua liberdade de expressão. Então, nós estamos vivendo, como eu disse, um momento completamente novo, disruptivo, eu diria, onde a internet, ao que parece, deixa de ser um ambiente de infinitas ou ilimitadas possibilidades quanto ao discurso e passa a ser um ambiente mais controlado. E isso é fantástico, isso é fundamental. A professora Taylor citou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a Lei 13.965 de 2014, que é um artigo muito criticado, que traz o sistema do Notes and Takedown, ou seja, para tirar uma publicação do ar, se ela for ofensiva a mim ou ao João, nós temos que primeiro buscar uma notificação do juiz para o provedor, para que aí sim o provedor possa retirar aquilo do ar. Por mais ofensivo que seja a minha pessoa, aquela publicação, por mais violadora da minha intimidade, da minha privacidade, as plataformas podem se escorar no artigo 19 e falar, eu vou esperar aqui a notificação judicial. Mas você está louco, meu? Estão divulgando aqui a minha foto nu. Olha que vexame que eu estou passando. Olha que vergonha. Tira isso do ar. Não, pelo 19, eu tenho que ter uma notificação judicial. Então, o que nós estamos vendo? Os provedores mais atentos. O próprio Twitter falou, está no meu livro. Eles estão usando tanto inteligência artificial quanto inteligência humana, inteligência natural, para combater o abuso que toda hora nós vemos em postagens. Na semana passada, o mentor intelectual, o mentor da propaganda, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, chamado Steve Bannon, pesquisem no Google o que esse cara é, ele foi banido das redes sociais. Banido. Cartão vermelho para ele, não é para a postagem dele. Por quê? Porque ele defendeu que o chefe dos imunologistas americanos fosse decapitado. Ele falou isso. Nós devemos defender que o chefe epidemiológico lá dos Estados Unidos fosse decapitado. A galera falou, não vou deletar esse post, porque isso aqui já é uma reincidência. Nós vamos tirar esse cara, ele vai ser banido aqui, ele não vai participar dessa nossa comunidade virtual. Galera, eu repito, isso era absolutamente impensável antes da pandemia. Então, nós estamos vivendo um novo momento quanto à análise do exercício legítimo da liberdade de expressão por meio dos bens digitais. Mas é claro, eu até falo isso no meu livro, e tem um outro artigo publicado nesse livro aqui, ó, do Nelson Roosevelt, Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias. Eu defendo nesse livro aqui, ó, Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias, publicado esse ano também,
que é claro que se houve, olha o outro lado da moeda, Fabrício, já para terminar minha palestra, é claro que se houve abuso do direito de apagar, que eu chamo de abuso do direito de apagamento, por parte da rede social, nós podemos ter esses personagens que eu citei indo ao judiciário e exigindo a republicação. Peraí. Eu falei que tinha fraude, eu trouxe provas, e vocês indevidamente suprimiram a minha liberdade de expressão. Vocês me censuraram. Se vocês me censuraram indevidamente, quem vai analisar se a censura foi indevida ou não vai ser o Poder Judiciário. Então, nós podemos ter, por exemplo, Bolsonaro, Trump e etc., ingressando com demandas face ao Twitter, face ao Facebook, para que as postagens apagadas sejam republicadas. E, claro, por que não? Inclusive sendo cobrado dano material, dano moral, pelo apagamento indevido, pela restrição indevida ao direito de liberdade de expressão, esse direito fundamental, que está lá no artigo 5º da nossa Constituição. Então, Fabrício, para te devolver a palavra, meu querido amigo, eu acredito que esse caminho é um caminho descortinado pela pandemia. Nós temos muitos pontos interessantes, poderia ficar falando aqui a noite inteira, como, por exemplo, comodato de redes sociais, grandes personalidades emprestando a rede social para os outros. Nós tivemos o Paulo Gustavo, aquele comediante, carequinha, Uma Mãe é uma Peça, que está no Multishow direto. Ele chegou para Djamila Ribeiro, que é uma excepcional ativista do movimento negro, e falou: Djamila, toma um mês o meu Instagram, com 13 milhões de seguidores, e vai educar os meus seguidores. Fica aí fazendo postagem um mês. Eu vou fazer o comodato desse bem infungível, que é meu perfil de rede social. Para quê? Para que você possa exercer aqui um papel fundamental para a minha audiência, que é qualificá-la quanto ao debate antirracista. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro, novas fronteiras foram abertas com essa pandemia, e eu estou muito feliz com esse momento de renovação do direito que nós estamos vivendo. Muito obrigado pelo convite e parabéns por esse super evento. Grande, Bruninho. Olha, adorei sua palestra. Eu já te falei isso, eu adoro a sua energia é contagiante. Obrigado mesmo, cara. E gostei muito de você já chegar atropelando as provocações que eu fiz. Pô, ficou assim, no tom, mandou muito bem. E você tocou num ponto sobre essa questão subjacente da liberdade de expressão, censura, que vale. Consequências. Isso é algo que me assusta muito nas redes sociais. As pessoas postam sem pensar nas consequências. Atores, e aí eu uso o termo metaforicamente, atores são exercem funções públicas, mandatos eletivos, exercem cargos de poder, eles se manifestam sem pensar nas consequências. Isso aí, para mim, é o grande ponto nodal para você trabalhar a ideia, como você muito bem colocou, do cartão amarelo e cartão vermelho. Não dá. E eu me lembro muito, você falou do Supremo Cast, e eu sou fã do Supremo Cast, teve um episódio com o nosso querido decaninho, Bernardo Gonçalves Fernandes, no qual ele trabalhou muito bem esses modelos de liberdade de expressão. Ele trabalha o modelo europeu, depois ele trabalha o modelo norte-americano, e eu recomendo que vocês assistam. Peço desculpas, Bruno, mas eu não lembro qual é o número do episódio, mas busquem lá, Liberdade de Expressão, 5º episódio, busquem lá na Podosfera, no Supremo Cast, esse episódio com o Bernardo Gonçalves Fernandes é imperdível, porque ele trata muito bem dessa ideia de liberdade de expressão. E quero agradecer de novo você ter aceitado o convite. Vou ignorar o fato de você ter colocado aquele galo aí logo acima da sua cabeça. Certamente foi uma provocação, então eu vou ignorar a existência do galo aí. E um outro ponto que você tocou que eu achei fenomenal, assim, você foi de uma sensibilidade perfeita. Quando você fala de comunidade, as pessoas esquecem, por vezes, que a gente vive em comunidade. Parece que eles vivem em um universo paralelo no qual eles podem fazer o que eles quiserem, falar o que eles quiserem e tal. E eu tive um episódio, esse é claro que eu não posso dizer em qual grupo de WhatsApp, que um camarada foi excluído do grupo justamente porque ele fazia postagens desse jaez que você falou, de matar fulano, tem que chegar e matar ciclano. Eu falei, cara, peraí, não dá para você ficar aqui no grupo, cara. Então, assim, e ele reclamou.
Ele até falou que ia judicializar. Aí eu falei, cara, quer dizer que você tem o direito fundamental de estar no grupo de WhatsApp comigo? Eu estou jungido a ler as suas mensagens. Não, para tudo, peraí. O debate é de outra cena. Então, agradeço aí. Sei que sua agenda é mega atribulada. Obrigado por ter destinado esse tempo para a gente aí. Você, como sempre, engrandeceu o evento. E teve uma pergunta aqui no chat do YouTube que você respondeu, que é o perigo da rede social para a democracia, né? Como esse jogo democrático, ele funciona como um cenário perigoso para essas redes sociais. Né? A gente vivenciou isso nas eleições de 2018, vimos meio que de camarote nessas eleições americanas de 2020, e eu, como você bem colocou, que trabalho na área eleitoral também, graças a Deus, esse ano estou fora, mas as redes sociais, elas potencializam demais esse jogo democrático para a parte negativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque influencia demais, sim, a convicção do povo. Obrigadão, Bruninho. Agora, dando continuidade aí a nosso painel, nossa última palestrante do dia, da noite, na verdade, a professora Paloma Braga. Ela vai trazer um tema que eu acho também espetacular, que também é da ordem do dia, que é o planejamento sucessório. A professora Paloma, ela é doutoranda e mestra em Direito pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia, é advogada e professora de Direito Civil, é conselheira da seccional da OAB da Seção Bahia, ela também é presidente da Comissão de Precatórios e membro da Comissão de Direito de Família da OAB, e é membro associado do IBDFAM e da International Society of Family Law. Tá vendo? Ó, Brasas funcionando aí perfeitamente. Inglês melhor que de Joel Santana. Então, professora Paloma Braga, obrigado por ter aceitado o convite. Fico muito contente com a sua participação. Eu que já tive a oportunidade esse ano de dar uma palestra para a ESA da OAB da Bahia. Então, agradeço também a ESA Bahia, agradeço a você, professora Paloma. A palavra está contigo. Muito obrigada, Fabrício. Me ouvem bem todos? Joia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer o convite, né, que me foi formulado por você, por Daniela, né, que é uma pessoa muito querida também, principalmente por estar assim uma mesa tão qualificada, né? Aumenta a minha responsabilidade, ainda mais falando por último. Vem todo mundo com um monte de tema palpitante, lá vem eu falar de morte, falar de patrimônio, né? Mas vou tentar manter essa bola alta aí, mas eu sei que a tarefa não vai ser fácil. Então, muito obrigada, professor Fabrício, pelo convite. Queria cumprimentar também meus colegas de mesa, queria cumprimentar o professor Bruno Zampier, né, pela excelente palestra. O professor Bruno dispensa qualquer apresentação, mas eu queria dizer que foi uma alegria poder ouvi-lo, você sair daqui hoje, né, com muito mais conhecimento e com novas reflexões. Essa do comodato do perfil da rede social foi sensacional. Eu conheci os fatos, mas não tinha pensado sobre essa perspectiva, achei super interessante. Queria cumprimentar também o professor João Pedro de Biasi, que é um professor tão jovem, né, mas já tão prolífico na sua produção. Inclusive, vou falar de um tema sobre o qual eu sei que o professor João Biasi também já escreveu, embora nossas ideias talvez não sejam tão convergentes, minha responsabilidade aqui está aumentando ainda, né? Queria deixar um abraço afetuoso também para a professora Teila Rocha, que esteve conosco, que além de minha conterrânea é uma amiga querida. Já tive a alegria, assim como o professor Fabrício aí com os colegas, eu tive a alegria de dividir os bancos do mestrado com a professora Teila e também algumas mesas de debate sobre um direito civil realmente comprometido, né, com a realidade, que é o que nós imaginamos quando a gente pensa em futuro do direito, né? Apenas antes de começar, eu estava me lembrando aqui, falando do futuro do direito, e aí a gente fala do direito civil. Eu digo muito para os meus alunos assim, que o direito civil é o direito do nosso dia a dia, o direito do nosso cotidiano. Eu acredito que a maioria dos meus colegas aqui, talvez não, o professor João, se formou sob a égide do Código Civil de 16, né, um direito civil antigo. A gente ainda ouvia, assim, tinha umas piadinhas no corredor da faculdade, a gente tinha um professor mais idoso, que o apelido dele era Código Civil. E o apelido dele era Código Civil porque o pessoal dizia assim, não, ele é velho, quadrado e grosso. Olha que delicado, né? Mas é porque realmente a gente tinha, né, quase 100 anos de vigência de um código que já se mostrava anacrônico. E embora o nosso código hoje seja mais novinho, a gente sabe que ele também tem alguns anacronismos, então a gente precisa desenvolver
um direito civil comprometido com a técnica, como o professor João Biasi bem trouxe, isso é muito importante, né? A gente não pode partir para invencionices, mas também atentos à realidade, né? Na adaptação da melhor forma possível dos nossos institutos para a nossa realidade, para que o direito civil ele possa manter a sua contemporaneidade, a sua atualidade, e não se torne novamente velho, quadrado e grosso, né? O Código Civil não se torne novamente velho, quadrado e grosso. Pois bem, então, quando eu soube que o tema do nosso congresso seria o futuro do direito, fiquei pensando, né, dentre os diversos temas do direito civil, qual eu poderia trazer para vocês, e resolvi trazer um pouquinho sobre o planejamento sucessório. Eu gosto muito do tema do direito das sucessões. Muita gente acha que o direito das sucessões é muito complicado, e não é. Uma área do direito civil que é rica em detalhes, né? Existem muitos detalhes a serem observados, mas não é difícil e faz parte do nosso dia a dia, né? O Código Civil acompanha a gente desde antes do nascimento até depois da morte. Então, o direito das sucessões ele fecha o Código Civil porque ele se aplica justamente para depois da vida. Só que quando a gente fala de planejamento sucessório, ou próprio direito das sucessões, mas especialmente a temática do planejamento sucessório, nós enfrentamos alguns tabus, né? Esse tema é um tema que é cercado de tabus. O primeiro tabu é a própria morte, porque nós não gostamos de falar de morte. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura que não gosta de tratar desse assunto. Existe uma crença, às vezes, né, que se a gente falar da morte ou pensar no que vai acontecer depois da morte, é como se a gente estivesse atraindo a morte. Então, eu sei que esse é um tema que não é tranquilo, né? É cultural isso mesmo, diferente de outras culturas que a gente vê, especialmente lá do hemisfério norte, ou a gente poderia dar o exemplo do próprio México, né, que tem uma cultura de celebrar os seus mortos. Aqui a gente vive a morte é ótimo, né? A gente enfrenta a morte com muito mais tristeza, de forma muito mais sombria. Então, esse é o primeiro tabu. Falar da morte, a pessoa bate na madeira 3 vezes e diz, não quero tratar desse assunto, e acaba não pensando nesse futuro. O segundo tabu que eu acho que a gente deve enfrentar quando a gente ouve falar de planejamento sucessório é a questão do desconhecimento, porque como as pessoas não conhecem, não entendem exatamente do que se trata o planejamento sucessório, existe também uma sombra que paira sobre o tema, como se o planejamento sucessório fosse algo ilícito, fosse algum mecanismo de fraude. Muitas vezes a expressão planejamento sucessório vem acompanhada da expressão blindagem patrimonial, né? Então, muitas vezes existe essa associação e as pessoas não se interessam pelo assunto porque elas não querem participar de nenhum tipo de fraude, não querem adotar nenhum comportamento que seja contrário ao direito, então também não procuram saber sobre o assunto. E nós temos ainda um terceiro tabu, que é, por mais que a pessoa queira fazer, talvez, ou pense que seria interessante fazer um planejamento sucessório, ela acha que aquilo é só para pessoas ricas, ou para pessoas que têm um volume patrimonial muito extenso, que justifique esse tipo de investimento. E investimento que eu digo aqui não é um investimento econômico, mas é o próprio investimento de tempo, de planejamento, de sentar e pensar sobre isso. Ah, não, meu patrimônio não é muito extenso, eu tenho apenas 2 filhos, para que eu vou me preocupar com planejamento sucessório, né? Então, essas são as 3 principais questões que eu identifico assim, que cercam o tema e que afastam as pessoas. Aqui no Brasil, como as pessoas não gostam de falar de morte, né, já existe uma dificuldade de se pensar num instrumento mais básico de planejamento sucessório, talvez o mais antigo, que é o testamento, né? Então, o testamento é um dos mecanismos que nós temos disponíveis para o planejamento sucessório. Embora a gente veja de forma mais comuns, né, nos filmes, especialmente filmes americanos, sempre tem algo envolvendo testamento, e aí tem aquela cena formal que todo mundo se reúne ao redor da mesa para tratar do assunto, aqui a gente não aplica, né? O testamento é ainda feito de forma muito diminuta, são muito poucas as pessoas que recorrem a esse instrumento, né? Sendo que eu acho que ele é um mecanismo super interessante, especialmente para aquelas pessoas que não possuem herdeiros necessários, né? Pessoas que não têm mais ascendentes, não deixaram descendentes, aí tem lá 25 sobrinhos para dividir um patrimônio, quando ela, na verdade, às vezes gostaria de deixar
aquele patrimônio para 1 ou 2 sobrinhos, de quem ela era mais próxima ou ele era mais próximo, mas por não se planejar, a gente vai ter que enfrentar depois um longo e complicado inventário para distribuir esse patrimônio, né? E às vezes o patrimônio é um bem, e aí você vai dividir esse patrimônio, não consegue vender imediatamente, vai ficar no nome desses 25 herdeiros, e depois é uma complicação, e aí antes de vender morre outro herdeiro, enfim, complicações que nós que estamos no dia a dia da advocacia sabemos que são muito corriqueiras. Então, o planejamento sucessório ele surge como um mecanismo de proteção desses bens que eu quero deixar para os meus herdeiros. Ele serve tanto para proteger esses bens, e aqui eu vou tentar explicar um pouquinho mais em que consiste essa proteção, né? Não estamos falando de nada ilícito, muito pelo contrário. É também um mecanismo de redução de custos, porque a gente sabe que fazer inventário é caro, essa transferência patrimonial ela não é barata, né? Então também é uma forma de reduzir os custos, e é ainda um instrumento que tem um grande potencial, né, de diminuir, de reduzir as hipóteses de conflito. Então, aponto aí para vocês de maneira breve já 3 grandes vantagens de se realizar um planejamento sucessório. Eu vou proteger os bens, porque eu quero deixar para os meus herdeiros, eu vou reduzir os custos com inventário, com tributação, e posso ainda reduzir aqueles conflitos que a gente ouve tanto falar quando fala de inventários que duram às vezes 30 anos, 40 anos. Então, por meio do planejamento sucessório, a pessoa que é titular do patrimônio, o dono dos bens, ele tem a possibilidade de decidir como ele irá distribuir esses bens, ou como os bens serão distribuídos após a sua morte. E ele vai poder fazer isso da forma que melhor lhe convém, da forma que acha mais justa, ou seja, autonomia privada. Eu irei decidir o que vai acontecer com os meus bens, eu não vou deixar a cargo do legislador, né? Quando a gente não faz o planejamento, a sucessão é aberta e os bens são distribuídos de acordo com aquela ordem de vocação hereditária que é estabelecida pelo legislador. Ou seja, é uma heteronomia, o legislador decide por você para quem aqueles bens vão ser distribuídos e de que forma, né, com que ritual eles serão distribuídos. Eu vou, então, ter o planejamento sucessório como esse exercício da sua autonomia privada que vai se projetar, ou seja, sua autonomia privada ela vai se projetar, inclusive, após a morte. Outra questão interessante, né, e que no exercício da advocacia a gente também percebe bastante, é o seguinte, eu falei aqui da nossa cultura latina, do medo da morte, existe um outro traço que eu identifico dentro dessa nossa cultura, é que nós temos uma tendência a estabelecer vínculos familiares assim, mais robustos, né, e mais protetivos. As pessoas que conseguem amealhar, né, um patrimônio, e aí aqui eu não estou falando de grandes fortunas, nem de grandes patrimônios, mas uma pessoa que consegue, ao longo da sua vida, com o seu trabalho, né, conquistar alguns bens, amealhar algum patrimônio, ela deseja garantir aí o futuro de seus parentes mais próximos, às vezes filhos, netos, ou às vezes pessoas, né, que vêm de uma condição social mais humilde, dá um conforto para os seus pais. Então, é mais comum que a gente perceba a construção do patrimônio não apenas como uma realização individual, né, mas também como uma forma de garantir o futuro dessas pessoas que são tão queridas. Em outras culturas, a gente vê isso de forma menos robusta, me parece, né? A gente pega, e nas culturas, eu volto a falar, especialmente no hemisfério norte, né? Os filhos são estimulados a sair de casa cedo, a buscar sua autonomia financeira, a serem mais independentes e não contarem com nenhum tipo de herança. Aqui a gente vê a família sempre mais próxima, né? Esse núcleo familiar ele fica mais unido por um período mais longo de tempo, e é natural que se faça essa projeção de que aquele patrimônio que foi construído com tanto sacrifício vai depois ser bem aproveitado, porque vai ser destinado por essas pessoas queridas. E aí, uma outra coisa que eu vejo que é interessante, né? Até então eu só estou trazendo aqui percepções que a gente vai tendo no dia a dia da advocacia. Vamos tratar da hipótese mais básica. O pai ou a mãe morre e deixou os filhos como herdeiros. Por conta disso, e às vezes, muitas vezes esses filhos ouvem desde cedo os pais falando, não, eu batalhei, vocês nunca vão ficar sem ter onde morar para garantir isso e tal, os filhos já se acham proprietários daqueles bens, né? Já se acham proprietários. Então, o pai ou a mãe morre e ele diz, não, o bem é meu. De fato, a gente sabe que pelo droit de Sezin,
aberta a sucessão, eles já se tornam, né, os titulares desse patrimônio. O patrimônio ele não fica à deriva, ele de fato pertence aos herdeiros. Mas a gente sabe que existe um procedimento, né, que precisa ser obedecido para que haja essa transferência de fato, né? Essa transferência precisa se operar. Ou seja, um bem imóvel, por exemplo, né, que estava registrado em nome do falecido, ele precisa ser transferido para o nome daqueles herdeiros. E esse procedimento, né, para que a gente chegue até esse momento, seja o inventário judicial, extrajudicial, arrolamento de bens, como eu disse, ele é caro, ele demanda a contratação de advogado, ele vai demandar taxas judiciais, taxas cartorárias e imposto, o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Vejam bem, aqui no Brasil, a gente tem uma das menores alíquotas de imposto sobre transmissão de herança, né? A gente, embora a gente costume reclamar bastante que a nossa carga tributária é alta, quando a gente fala, a gente está entre as menores alíquotas, né? Vai variando aí normalmente de 4% a 8%, pelo que eu já vi ao redor do Brasil. É um imposto estadual, então cada estado tem a sua norma específica. Aqui na Bahia nós temos 3 faixas, temos uma faixa de isenção, depois 4%, 6% e 8%, a depender do patrimônio que está sendo transferido. E o que acontece? As pessoas falam, nossa, mas eu tenho que pagar, minha mãe batalhou tanto para constituir esse patrimônio e agora para eu transferir isso para mim eu tenho que pagar, que absurdo e tal. Isso a gente ouve bastante. Isso a gente ouve bastante. Isso acontece principalmente, meus amigos que estão nos assistindo. O mais comum é aquele homem médio, né? Quando a gente está nas cadeiras iniciais de direito, a gente sempre vai falar, não, o padrão é o homem médio. Então, eu estou falando aqui do homem médio. O patrimônio que se costuma ver mais, né, que é transmitido aos herdeiros, são bens imóveis. A gente busca sempre essa segurança do bem imóvel, do teto para morar, ou de um bem que não vai sofrer desvalorização, ao contrário, vai se valorizar. Enfim, então o mais comum é que sejam transmitidos bens imóveis. Imóvel nem sempre tem liquidez, ou seja, ele pode ser um bem extremamente valorizado, mas a depender do contexto, como esse que nós estamos vivendo agora, de difícil conversão em dinheiro. Quando a gente está no momento de uma crise, né, como nós aqui estamos vivendo agora, como os colegas bem pontuaram, uma crise sem precedentes, é difícil, às vezes, converter imóveis em dinheiro. Eu não sei como é a situação aí em Minas ou em São Paulo, mas aqui em Salvador, o que a gente mais vê é placa de vende-se, né, nos imóveis pela cidade, a gente vai andando pela cidade e tem muitos imóveis à venda. Então, o momento, por exemplo, não está tão favorável para a venda de imóveis, além da dificuldade, isso faz cair o preço, etc. E por que eu estou falando isso? Como muitas vezes o patrimônio que é deixado para os herdeiros é constituído totalmente de bens imóveis, esses herdeiros, eles não têm liquidez e, consequentemente, eles não dispõem de recursos para suportar todos esses custos do inventário, para pagar advogado, para pagar custas judiciais, para pagar taxas cartorárias, impostos sobre a transmissão. Então, vejam qual é o problema. Às vezes é aquele famoso ganha, mas não leva, né? O inventário fica tramitando, porque vai para a Fazenda Pública calcula o imposto, quando chega a família diz, não tenho como pagar. E aí, a gente pode ir para imóveis, não vamos falar assim de um patrimônio muito grande, não, vamos falar de um patrimônio, sei lá, de 400 mil reais, por exemplo. Se nós estivermos falando de um patrimônio de 400 mil reais, que às vezes vai ser dividido por 4 herdeiros, né, você aplica 8% de taxa aí, só de imposto são 32 mil reais que tem que ser recolhidos, fora todas essas outras despesas que eu estava comentando. Então, que põe hoje facilmente de 32 mil reais para pagar um tributo, né? Sem que o imóvel tenha sido vendido, por exemplo. Então, essas são dificuldades que surgem após a morte do titular do patrimônio para que haja efetivamente a proteção daqueles que ele gostaria de proteger. Então, nesse sentido, o planejamento sucessório ele chega como uma alternativa. Agora, observem. Para fazer esse planejamento, a gente dispõe de alguns instrumentos. Existem algumas formas que nós podemos pensar, e aí, claro, além disso, podemos pensar em outras infinitas possibilidades, em combinações entre essas algumas das alternativas que eu vou trazer aqui e outras, e aí, olha o futuro do direito aí, exercício da nossa criatividade, né? Como o professor João falou, a gente precisa dominar a técnica. Com o domínio da técnica, a gente consegue exercer a novidade para encontrar a solução mais adequada, porque cada família vai precisar de um desenho específico, de um planejamento específico para aquilo que o titular deseja para o seu futuro, para o seu pós-mortem.
Pois bem, então o primeiro instrumento, talvez o mais conhecido, é o testamento. Né? O Código de 2002 ele simplificou bastante a feitura do testamento. Antes era um ato extremamente complicado, com presença de muitas testemunhas. Hoje é muito barato fazer um testamento, porque você pode fazer um testamento particular, né? Ou seja, faz no computador da sua casa, assina, pega a assinatura de testemunhas. Claro, tem vantagens e desvantagens, é uma forma muito econômica. Claro que está sujeito a ser perdido, enfim, tem algumas desvantagens, mas o próprio testamento público, que é a segurança jurídica, ele não é caro, né? Se a gente considerar em algumas vantagens que a gente consegue por meio desse, como eu disse, no caso de uma pessoa sem descendentes, sem ascendentes, com 25 sobrinhos, mas que deseja beneficiar apenas 2, ela poderá facilmente fazer isso por meio de um testamento. O testamento, meus amigos, a gente chama, né, de ato de disposição de última vontade. Mas a última vontade não quer dizer que a pessoa tem que fazer, não é a última coisa que ela expressou, é a última vontade que será cumprida. Por isso que a gente chama de ato de disposição de última vontade. Às vezes o cliente pergunta assim, mas Paloma, esse testamento foi feito em 1981 e ela morreu agora, tem validade? Sim, né? Se forem observados todos os requisitos de validade, o instrumento poderá sim ser utilizado. O testamento não prescreve pelo decurso do tempo. Então, quando a gente fala em última vontade, será cumprida. O testamento, contudo, ele não é eficaz na redução de custos, como eu estava expondo para vocês. Porque quando a pessoa morre e deixa testamento, eu vou precisar, antes de abrir o inventário, eu preciso abrir um procedimento que é chamado de registro de cumprimento de testamento. Né? Quando o Poder Judiciário vai analisar aquele documento, ver se ele obedece todos os requisitos legais, para declará-lo se ele é válido, ou seja, se ele está apto a ser ou não. Então, na verdade, eu tenho até um custo um pouco maior, porque serão 2 processos. Um processo de abertura e registro do testamento e outro processo de inventário dos custos, mas ele resolve aquele problema de decidir para quem eu vou deixar o meu patrimônio. Me dar a possibilidade como aquilo que eu construí será distribuído após a minha morte. Claro, sempre respeitando a legítima, caso haja herdeiros. 50% é reservado aos herdeiros necessários e os outros 50% eu posso dar a destinação que eu achar mais conveniente no exercício da minha autonomia. Posso criar, por exemplo, Fundação Paloma Braga, que vai prestar assistência jurídica gratuita em direito civil. Uma hipótese, tá certo? Fica aí a critério do testador. Posso escolher ainda, por meio do testamento, favorecer um filho em detrimento do outro. E aí os meus alunos de graduação, professor, os filhos não são todos iguais? Sim, são. Todos eles têm direito à legítima que lhes será assegurada. Mas, às vezes, o que a gente vê na nossa vida real é que alguns filhos estão bem de vida, encaminhados, e outros têm certas dificuldades. Ou eu posso ter um filho que tem uma incapacidade, né, que vai precisar de uma assistência maior. Então, no tempo, eu posso fazer essa distribuição desigual, privilegiando aqueles, aplicando as regrinhas de equidade, né, dando um tratamento desigual a quem está em condição de desigualdade, no caso concreto. Então, essa é mais uma vantagem do testamento. Junto com o testamento, nós temos também o codicilo. A gente que até esquece, ouviu falar lá na faculdade que é codicilo, que é isso mesmo. Codicilo é como se fosse um mini testamento, né? É um ato de coisas pequenas. Eu vou utilizar o codicilo ali, às vezes, para tratar de coisas comezinhas, deixar bens de valor afetivo, para evitar uma briga entre os filhos, ou às vezes um filho diz, não, mas minha mãe disse que essa joia ia ficar comigo, a outra diz, não, essa ela falou que ia ficar para mim, ou aquele quadro da casa que tem valor, enfim, essas coisas, às vezes, bens de menor valor econômico, mas muitas vezes de valor sentimental, que podem ser utilizados para distribuir entre as pessoas que o titular gostaria, evitando-se, assim, também conflitos. Então, a gente tem aí o codicilo como aquele mecanismo com potencial de redução de conflitos, que é uma questão muito interessante. Afinal, ninguém espera, né, que após a sua morte os seus herdeiros fiquem se digladiando aí por patrimônio e, muitas vezes, por questões
bobas, por picuinhas. O codicilo ajuda a resolver esse problema, não tem tantas formalidades. Quem se interessar, pesquisa no Código Civil como é que faz um codicilo, é extremamente simples para tratar dessas questões. O segundo mecanismo que a gente tem, e aí já vem a minha divergência com o professor João de Biasi, o segundo mecanismo que a gente tem é para redução, especialmente dos custos, ou seja, eu vou, ao mesmo tempo, aliar essa possibilidade de distribuir o patrimônio, né, da forma que eu acho mais conveniente, que eu acho mais justa, e reduzir os custos, que é por meio do que a gente chama em partilha em vida, a distribuição ainda em vida desses bens, o que é normalmente feito por meio de doação, né? Então, eu já antecipo, eu distribuo, olha, fulano vai ficar com essa casa, fulano, o outro vai ficar com a casa de praia, fulaninho vai ficar com um terreno mais o saldo do banco. Ou seja, eu faço essa distribuição em vida. Qual é a minha divergência aí com o professor João? O professor João acha que a partilha em vida é um instrumento autônomo, não é isso, professor João? Um negócio jurídico autônomo. Eu, pessoalmente, ainda tenho reservas, eu acho que a partilha em vida ela se confunde com a doação mesmo, a gente poderia fazer por um instrumento único, mas, para mim, tem natureza jurídica de doação, então eu antecipo esses bens, eu adianto esses bens para os meus herdeiros, faço já essa partilha, e para me garantir que nenhum filho, que nenhum herdeiro depois vai me passar a perna ou me deixar desamparado, eu posso fazer a reserva de usufruto. Quando eu faço a reserva de usufruto, ou seja, eu vou resguardar para mim a gestão desse patrimônio, ou seja, durante a minha vida eu vou continuar gerindo esse patrimônio, né? Recebendo aluguéis ou utilizando para moradia, podendo fazer contratos de comodato, enfim, usando e fruindo dessa propriedade até a minha morte. Mas a titularidade do patrimônio, né, a propriedade, já vai ser efetivamente daqueles herdeiros para quem eu designar. Por que eu falei que a gente tem uma economia nesse caso? A gente tem uma economia, aí se nos estados dos colegas for diferente, eu agradeço depois que tragam essa complementação, mas aqui na Bahia, por exemplo, eu disse para você que a alíquota máxima de ITD é de 8%. O imposto sobre doação tem alíquota de 3,5%. Então, vejam, é uma grande economia, 4,5% em cima de bens, às vezes, de valor vultoso, né? Então, se a gente está falando de 3,5% em cima de um bem de 1 milhão, e depois você põe 8% em cima, a gente tem uma diferença significativa. Então, a gente consegue reduzir os custos. Além disso, eu não vou ter custos com inventário, eu não vou ter que contratar um advogado posteriormente para cuidar desse inventário, porque com a extinção do usufruto já existe aí a transferência automática do patrimônio. Me encaminhando para o encerramento, vou falar só de mais duas possibilidades, tá? Eu sei que meu tempo aí está em cima da hora. Algo que tem se discutido bastante, que a gente ouve falar bastante atualmente, é a possibilidade de constituição de uma patrimonial ou de uma holding familiar, né? O pessoal que gosta do inglês gosta de falar holding familiar. Eu prefiro a expressão patrimonial ou uma pessoa jurídica administradora de bens próprios. Em vez de transferir esse patrimônio para os meus herdeiros, eu transfiro esse patrimônio para uma pessoa jurídica, constituo uma pessoa jurídica e posso colocar meus filhos ou meus herdeiros também como sócios dessa pessoa jurídica e no próprio contrato social já estipular, né, quais serão os critérios de sucessão, etc. As pessoas que trabalham com direito empresarial e direito tributário sinalizam que existem margens tributárias na constituição de uma patrimonial, porque você consegue gozar de diversos benefícios que são alíquotas reduzidas para a pessoa jurídica em relação às alíquotas de pessoa física, mas a patrimonial, no meu sentir, é realmente mais adequada para patrimônios mais vultosos, né? Para quem tem patrimônios de classe média, talvez essa não seja ativa tão interessante. Mas para grandes patrimônios, sem dúvida, nós temos um mecanismo aí de grande economia e também de evitar futuras dores de cabeça, já que tudo pode ser resolvido previamente, né, estipulado, boa parte no contrato social. Por fim, gostaria só de falar de duas situações que não encaixam exatamente em planejamento sucessório, porque a gente não está falando mais aqui de bens a inventariar, mas duas soluções que servem como forma de proteger alguém que eu queira proteger, que pode até não ser o meu herdeiro, não ser o meu herdeiro necessário, mas eu quero assegurar o futuro dessa pessoa de alguma forma. Primeiro, seguro de vida.
O seguro de vida, isso também é algo que gera muita confusão. Seguro de vida não é bem. Seguro de vida é um contrato em benefício de terceiro, né? Eu faço o contrato com a seguradora e estipulo o beneficiário. Então, é um contrato em benefício de terceiro. Não entra em bens a inventariar. Então, eu posso, mediante pagamento do prêmio do seguro, assegurar uma indenização futura para aquela pessoa ocorrer minha morte. Não entra no inventário. É um bom mecanismo também de garantir esse futuro dessa pessoa com um custo que pode ser interessante. E junto do seguro, a gente tem também os planos de previdência privada, em que eu posso constituir um fundo estipulando uma pensão para essa pessoa que eu queira beneficiar, especialmente, como eu falei, e se eu tenho herdeiros que são deficientes, que podem não conseguir se colocar no mercado de trabalho, ou que vão precisar de uma assistência material por um período prolongado, eles poderão se utilizar aí desse benefício da previdência privada. Enfim, que só trazer um panorama para vocês de tantas opções e que a gente precisa se apoderar, né, do conhecimento dessas ferramentas para poder construir soluções interessantes para os nossos clientes, desmistificando essa ideia de que planejamento sucessório é só para quem tem grandes fortunas, é acessível, está ao alcance de todos nós. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, professora Paloma. Parabéns pela palestra. E você usou o verbo correto agora no final, né? Desmistificar. Esse seria o ponto para a gente realmente fechar essa palestra da senhora, que realmente o brasileiro ele não gosta muito de planejar, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala fazer as coisas de moda Bangu, com todo respeito ao bairro Bangu, ao time Bangu, mas a verdade é que a gente faz tudo à moda Bangu, a gente não se planeja. E aí depois fica, como diz a minha avó, chorando as pitangas. Mas, enfim, obrigado aí pela palestra, obrigado por ter aceitado o convite. Eu aprendi demais, já até anotei, eu já nem lembrava mais o que era codicilo. E como você, como o Bruninho, também estudei pelo Código Civil de 16, eu lembro dessas questões. O Joãozinho não, o Joãozinho, se bobear, nasceu depois do Código Civil de 2002. Então, a gente é de outra geração, geração mais raiz. Então, olha, obrigado aos palestrantes, obrigado à professora Taylor, ao professor João Piazzi, ao professor Bruno Zampierre e à professora Paloma Braga. O pessoal fica aí que a gente vai continuar agora com o segundo painel da noite. A gente vai tratar sobre o futuro do direito médico. Obrigado a todos aí, boa noite e até uma próxima.